Olá, queridos, a paz do Senhor, você está na ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 13, que tem como tema Renovação da Esperança. O textual está no Evangelho de João, capítulo 20, o verso 26, e está escrito assim: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Verdade prática: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19, 20 e 24 a 31. A nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro deles é analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte. Segundo, reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança e alegria. E terceiro, fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. Professor Joás e Lucas, comigo aqui para a gente falar da última lição desse trimestre, e eu vou dar só uma pincelada aqui e a gente comenta dessa lição. Estudamos aí 12 lições até agora, falando aí desse trimestre, o Verbo se fez carne. Estamos falando de Jesus sob o olhar do apóstolo Amor, o livro de João, o Evangelho de João. Lição de número 1, o Verbo se tornou em carne, o novo nascimento foi a 2, verdadeira adoração a 3, Jesus o pão da vida a 4 lição, a 5ª, a verdade que liberta, o bom pastor e suas ovelhas foi a 6ª, a 7ª, eu sou a ressurreição e a vida, a lição 8ª, uma lição de humildade, a 9ª, o caminho da verdade, o caminho, a verdade e a vida, 10ª, a promessa do Espírito, 11ª, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos, 12ª, do julgamento à ressurreição, e agora a 13ª e última lição, nós vamos falar sobre a renovação da esperança. Professor Joás e Lucas, uma lição maravilhosa para um fechamento de trimestre, um trimestre muito bom, onde aprendemos muita coisa no Evangelho de João, né? Muito bom. E essas últimas lições, né, são muito especiais. A gente falou já da ressurreição na lição passada, mas agora a gente vai aprofundar um pouco mais, né? E com certeza nossa esperança será renovada, né? Muito bom. Lucas, falar de uma lição como essa, de renovar a esperança, principalmente em meio a crises e a tanta dificuldade que nós estamos vivendo nos dias atuais, é um fechamento maravilhoso. O título que o comentarista dá, né, Renovação da Esperança, ele combina perfeitamente tanto com o relato de João 20 quanto com o contexto da época, né? Porque se a gente for pegar a situação religiosa da época, né, o povo estava literalmente sem esperança de nada, né? Só que com a vinda do Messias, né, foi renovada essa esperança, a promessa se cumpriu, aquilo que foi profetizado pelos profetas se cumpriu. E no relato de João 20 também, né, a gente vê primeiro a Maria Madalena chegando desacreditada, chegando para embalsamar o corpo de Jesus, chega lá, vê o sepulcro vazio e talvez não tenha percepção que, né, ela não tinha percepção que Jesus tinha ressuscitado, achou que talvez alguém tinha roubado, levado o corpo dali. Só que, né, o capítulo termina com a esperança renovada, né, a Maria Madalena consolada, né, o Tomé, que a gente vai estudar, que estava duvidoso, tendo a sua fé renovada também, né, confessando a Cristo. Então, o Evangelho de João, ele culmina nisso, ele fecha nisso, né, com a esperança sendo renovada por conta da ressurreição de Cristo. Bom, falando da introdução, professor, é muito legal a gente remontar aí, o Lucas remontou assim de uma forma bem sucinta o fator histórico, né? As profecias que apontavam para Jesus, o cumprimento dessa profecia. Então houve um renovo da esperança, né? Durante todo o tempo, Deus renovando a expectativa e a esperança através dos profetas. Quando Jesus nasce, esperança concretizada. Teve o ministério de Jesus morreu, uma grande parte ficou frustrada, assim, puxa vida, ele morreu, mas esqueceu que ele iria ressuscitar, né? Então veio aquela tristeza. Quando Jesus ressuscita e aparece os discípulos e reforça o que já havia sido profetizado acerca dele e mostra as evidências de fato ali da ressurreição, pronto, a esperança foi renovada e o povo seguiu em frente e a igreja não parou mais.
E uma outra esperança para nós hoje é da volta de Jesus, né? Que a gente precisa alimentar e renovar todo dia, né? Era um grupo que estava receoso, né, quanto ao futuro, estava assim, desencorajado, né, meio que perdidos assim, o que a gente faz agora, e alguns resolveram voltar para as práticas de antes de conhecer a Cristo. Então a ressurreição e a aparição de Jesus a eles, né, trazendo essa renovação que a gente está falando aqui, com certeza trouxe nova força, novos ânimos, né? Trouxe a esperança de volta, estabeleceu uma escatologia mais correta, mais precisa, né? Ouvindo do próprio Senhor ressuscitado, e essa esperança nos acompanha até ainda hoje, né? 2000 anos depois, e nós percebemos, né, que as promessas que ele fez, né, estão cada vez mais vivas, cada vez mais fortes, e a sua vinda não demora muito, como alguns estão desesperançados quanto a isso, né, como estavam aqueles discípulos, né? Alguns acreditam que não é bem assim como a gente ouviu, né? Nossos avós já tinham essa coisa de que Jesus volta logo, então a gente não tem tantas razões para crer que é assim mesmo. Tem aí a teologia liberal, tem aí um monte de ideias novas, né, atuais sobre escatologia, que não são muito bíblicas, né, mas olhando para a ressurreição de Jesus, olhando para esses fatos que a gente está vendo aqui no lição 13, a gente também pode ter nossa esperança renovada. Beleza, professor. Nesse caso, o que a gente pode falar também, né? Uma vez dando uma aula no nosso IBAFEC, alguém trabalhou essa questão da volta de Jesus, dessa segunda fase da volta de Jesus, né? E a gente sabe disso muito bem, não é hora para a gente falar desse fator escatológico. E ela foi questionada, esse aluno foi questionado por uma pessoa, falou assim: vocês acreditam mesmo? E ele trouxe isso para a sala de aula e falou assim: rapaz, preste bem atenção, a parte mais difícil do cumprimento da profecia, que era a encarnação do Verbo, a sua paixão, morte, a sua obra, a ressurreição, Deus cumpriu isso aí. Você não acha que a parte mais fácil, que é ele voltar para buscar a sua igreja, não vai cumprir? A parte mais pesada da profecia já foi cumprida. Observa isso. A parte mais dolorosa, mais difícil do ministério terreno de Jesus foi cumprida. Ele voltar para buscar a igreja, você não acha que isso vai acontecer? E aí a gente expôs esses fatos que nós vamos estudar hoje. O tanto que é importante. Todas as profecias do Antigo Testamento a respeito de Jesus, falamos muito delas na lição passada, elas se cumpriram em Jesus e na ressurreição. Cumpriu tudo no ministério de Jesus. Espera aí, será que essa agora, dessa esperança, isso não vai se cumprir? É só questão de crer, né? E a gente precisa ter essa esperança renovada. Jesus ainda falou de uma alegria, né, que nós temos, que nem esses apóstolos aí tiveram, né? Ele fala que bem-aventurados os que não viram e ainda assim creram. Então a nossa alegria é completa em Cristo, porque a gente tem essa esperança. Verdade. Vamos lá, capítulo 1, a aparição de Jesus Cristo. O ponto 1, Pai seja convosco. 2, registro das aparições de Jesus ressurreto. E ponto 3, preciosas lições. Deixa eu ler aqui 3 parágrafos e a gente fecha esse primeiro bloco, trazendo aqui essas evidências. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos trausentes do lado de fora da casa onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. Esse fato está em João 20:19. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada, no primeiro dia da semana, mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado. No entanto, eles mostravam ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado com Jesus vivo. Nesse interim, Jesus aparece e fala: Pai seja convosco. Vamos lá aos registros das aparições de Jesus ressurreto. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai,
que ocorreram num período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. As suas aparições começaram, primeiro, a Maria Madalena junto ao túmulo. Segundo, seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Depois, a Pedro, ainda os discípulos que estavam a caminho de Emaús. Jesus também os revelou a eles. Os discípulos reunidos na casa de Jerusalém, enquanto Tomé não estava presente. Posteriormente, na presença de Tomé. E a seguir, apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. Depois fez aparições aos apóstolos e a mais 500 dos seus seguidores. E aqui a gente tem algumas citações. João 20, do 11 a 18, Mateus 28, 8 a 10, Lucas 24, 34, 1 Coríntios 15, 5, Marcos 16, 12, Lucas 24, 13 a 32, Lucas 24, 36 a 43, João 29 a 25, João 20, 26 a 31, João 21, o versículo 8, 1 Coríntios 15, 7, Mateus 28, 16 a 20, e Atos 1, 6 a 12, Lucas 24, 50 a 53 e Marcos 16, 19 e 20. Eu fiz questão de citar, professor, porque tudo que nós demos aqui é o que está registrado na palavra de Deus. Então essas citações se enriquecem o comentário e traz uma base bíblica e teológica. Sim, lá em 1 Coríntios 15 ainda fala que ele apareceu ao meu meio-irmão de Tiago, né? Que é bem provável que é quem escreveu aquela carta lá, né? A carta universal. Então, são só nessas passagens aí, né, nos relatos dos evangelhos, são centenas de testemunhas. Então, você pode inventar alguma história, né, e manter essa história viva no meio de um grupo de 3, 4 pessoas, né, e aquelas pessoas confirmarem isso ao longo do tempo, mas em algum momento, pelo menos um deles vai se contradizer, porque não dá para inventar uma história tão grande assim, né, e manter os detalhes todos preservados. Então, a ressurreição não é uma história inventada, a gente sabe disso pelo relato das testemunhas. Né? O mais cético dos homens, quando lê esse registro histórico, né, deve colocar a própria consciência à prova. Peraí, são centenas de testemunhas. Se você lê o discurso de Pedro lá, né, em Atos 2, que ele fala que todos nós vimos o Cristo ressurreto, né? Todos nós vimos, todos nós testemunhamos. E você vê ali 3.000 conversões. Então, peraí, Pedro está dizendo que todos ali viram. Então são milhares de testemunhas. Então como que milhares de testemunhas deram o mesmo relato sobre o mesmo evento e ninguém se contradisse, ninguém foi contestado, né? Ninguém foi assim desmascarado por ter inventado uma história muito mirabolante. Então, fora isso, né? Isso é para os mais céticos, né? A gente crê pelo que a gente vê na palavra, pela nossa fé, pela transformação interior que nós mesmos sofremos, né, no contato com Cristo, com a verdade da Escritura, né? Tem o testemunho do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em nós e no nosso meio, que testemunha isso também, né? A gente tem outros testemunhos da ressurreição de Cristo, mas há esse registro histórico que não pode ser ignorado de jeito nenhum. E sem contar que o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito essas coisas de Deus também. E além do registro histórico, se a gente for procurar aí evidências em outras ciências, nós vamos achar inúmeras aí. Nós estamos falando da Bíblia, mas se a gente for procurar em outras ciências, nós vamos achar inúmeras, né, professor? Lucas, se tratando aí dessas preciosas lições também, né, que já é o ponto 3, Paulo falou o seguinte, 1 Coríntios 15, 14, se Cristo não ressuscitou, logo a nossa fé, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E se a gente olhar para Atos 13, a primeira pregação de Paulo, na sua primeira viagem missionária, foi de Cristo e o Cristo ressuscitado. Esse fator espiritual dessas aparições de Jesus, ele é bastante interessante também, né? Porque Jesus ele poderia ter aparecido para Pilatos, poderia ter aparecido para o chefe dos sacerdotes. Olha só, vocês acharam que
acabaram comigo, mas eu estou aqui ressurreto. Mas ele vai aparecer logo para Maria Madalena, né, que as mulheres na época não tinham tanta voz, né, se a gente for pegar o contexto da época. Apareceu depois para aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, depois apareceu para os 11, né, depois de forma mais específica confrontou Tomé, né, o Meyer Pirman, ele, ao analisar João 20, ele escreveu uma frase muito interessante, né, que a nossa necessidade atrai a graça de Deus. Né, e nessas aparições a gente vê diversas necessidades. Maria Madalena estava em prantos, os discípulos estavam duvidosos, com medo, Tomé não estava nem crente, né? Aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús também estavam sem esperança, né? Achavam que tudo tinha acabado ali, só que a aparição do Jesus ressurreto renovou neles a esperança, né? Era a necessidade deles e a graça de Deus supriu aquela necessidade. E do mesmo modo isso aplica a nós, né? A nossa maior necessidade, que era a necessidade de salvação, a ressurreição de Cristo aplacou essa necessidade, né? A gente precisava de um mediador. E o fato de Jesus ter se entregado e ressuscitado aplacou essa necessidade nossa. E hoje também a graça de Deus, ela aplaca as nossas necessidades justamente pelo fato de que Cristo ressuscitou. Né? Os outros mestres aí das outras religiões não têm esse poder. Mas o Jesus que nós servimos não está morto, ele ressuscitou. Ele opera ainda nos dias de hoje. Amém. Agora, para quem tem dúvida em relação se Jesus ressuscitou ou não, os céticos aí, no final da grande tribulação vai ter todas essas dúvidas excluídas, né, professor? Quando ele voltar, tem uma profecia de Zacarias 13:6, né? E se alguém lhe perguntar que feridas são essas nas suas mãos, ele vai responder, são feridos com que foi ferido na casa de meus amigos. Principalmente os judeus, e quem estiver lá no final da grande tribulação. E sem falar que eu não me lembro se é Romanos ou é o escritor aos Hebreus, que diz que não, todos serão indesculpáveis. Romanos. Romanos, né? Então, 16, 18. não vai ter desculpa para... Não, é porque foi bem assim, eu não entendi direito. Não vai ter desculpa, né? O testemunho é muito amplo, né? E assim, não dá para se esquivar, né? dessa esperança que nós estamos falando aqui. E outro tempo depois, professor, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, Lucas, e professor, tempos depois, digamos assim, 40 dias depois da ressurreição, Jesus aparece, sobe ao céu, ele ascensa ao Pai. Mas alguns anos depois, ao primeiro mártir ali, vamos falar assim, da igreja primitiva, que Estevão. O capítulo 7 de Atos, ele mostra, dá um relatório de Moisés até Jesus. Gente, como é que vai falar com tanta precisão se aquilo for mentira, for alguma coisa montada? E no final ele fala, eu vejo o Filho do Homem está à direita do Pai. Mais tarde você vê Paulo tendo a visão também, depois de 14 anos aí, depois dele converter, ele fala isso em 2 Coríntios 14, ele fala, conheço um homem que há 14 anos, se na carne, não sei se no espírito, não sei, ele ouviu coisas inefáveis que o homem comum não iria falar. Ele teve um testemunho direto de Jesus ali, indo para Damasco, no capítulo 9 de Atos, repete isso no capítulo 22 e 26 na sua defesa. Gente, nós estamos falando de tempos depois, então tem muitas evidências bíblicas aí da ressurreição de Jesus, isso é fato. Tá aí uma pregação, né? Coisas de pregadores, né? Às vezes já ouvi alguns dizendo que talvez haja um telão lá no céu, que mostra, né? Mas assim, falou, já pensou se tiver um telão? Eu gostaria de ver essa pregação de Estevão, né? Deve ter sido uma coisa extraordinária, né? E depois tem outros pregadores também. Já pensou ouvir uma pregação de Spurgeon, né? Lá, muito legal. Seria interessante se tivesse esse telão lá. Né? Mas Estevão abre as escrituras diante deles, né? É lógico, estou falando metaforicamente, ele não tem nenhum rolo na mão, né? Não tem nenhum livro ali aberto, mas ele abre, expõe as escrituras para eles, provando que esse Cristo que eles mataram, ele ressuscitou, né? E ele vai voltar para buscar os seus, para que os seus amigos estejam sempre com ele. Isso causou comichão nos ouvidos dos camaradas, né? Porque eles estavam mergulhados num contexto cultural, social, né, filosófico, que estava muita coisa, muitas ideias misturadas, né, e já tinham perdido a essência da Torá,
dos profetas, dos escritos, já tinham perdido esse sentido. E quando alguém expõe tão claramente para eles uma verdade que era para estar patente, né? Eles têm comichões nos ouvidos, porque eles não querem mais aquilo, não querem mais a verdade. Né? E é trágico que isso continua acontecendo hoje. É lamentável, né? A verdade pode ser colocada da forma mais clara, cristalina possível, que há aqueles que se opõem à verdade e se apegam a filosofias humanas, né? a ideias, seja de filosofia, seja de religião mesmo, de teologia, que são puramente humanas, né? E abrem mão da verdade que é a teologia bíblica. Né? O que a Bíblia está dizendo que é assim que é. E ponto, né? Bom, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, Lucas, não tem o que contestar sobre a ressurreição e as aparições de Jesus, né? E o outro detalhe também é que os discípulos, né, principalmente os apóstolos, eles foram martirizados por causa disso. Né? Ninguém aceita ser martirizado por causa de uma mentira, de um devaneio. Então, quando eles aceitaram ser perseguidos, ser maltratados, né, serem martirizados, é porque eles tinham plena certeza naquilo que eles estavam pregando. Convictos, né? Então, isso é mais um ponto aí, mais um aspecto, né, que apresenta essa veracidade da ressurreição. Não que a gente precise disso, porque a nossa fé entra em primeiro lugar, mas para os céticos de plantão, né, tem aí um ou outro mais fanático poderia até fazer isso. Não, nós inventamos essa história, eu vou levar até o fim. Agora, uma multidão, né, isso é cientificamente impossível. Né? A ciência comprova isso, a ciência forense, a ciência, né, a história, a historiografia, isso é muito contra-científico, contra-intuitivo, né? As coisas são assim, né? Ninguém dá a vida por uma mentira, a não ser que seja um fanático ou que não esteja no uso pleno das suas atividades mentais, né? da sua cognição, né? Não vai fazer isso, né? Alguém em plena consciência, né? Como era o caso aí, o cara estava pregando. Sim. Né? O cara estava expondo textos difíceis e explicando aquilo. Né? Ele estava plenamente consciente. Né? E por uma mentira, ele ia entregar a vida assim, abrir mão da vida por uma mentira. Ninguém faz isso, não. Dá uma segurada aí, professor e Lucas. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. E tem muita coisa boa vindo por aí. Voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos estudando a última lição desse trimestre, Renovação da Esperança. E agora a gente vai falar do capítulo 2º e 3º para fechar aí a nossa lição. O capítulo 2, a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Ponto 1, o medo deu lugar à esperança. Ponto 2, a tristeza deu lugar à alegria. E ponto 3, esperança e alegria. Eu acho que para a gente ganhar tempo aqui, professor e Lucas, e chegar no capítulo 3 aqui, vamos comentar isso aqui. Nós já lemos muita coisa da lição e esse subtópico aqui, nós já falamos muita coisa também anteriormente no bloco passado, mas vamos falar aqui um pouquinho. Os discípulos estavam com medo porque Jesus morreu e eles pensavam que iriam ficar órfãos e sem aquele amparo. Mas o próprio Jesus falou mesmo no Evangelho de João: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador, o Paráclitos, da mesma essência, mesma natureza, também é Deus, e ele vai estar com vocês. E mesmo assim eles ficaram com medo, né? E daí a pouco, tristes também. E daí a pouco, quando Jesus ressuscita e aparece, a alegria veio, a esperança veio, o medo foi embora, e a igreja seguiu e está até hoje. Isso é muito bom, né? Esperança renovada. Né? Muito bom. Uma das coisas, né, que essa fé e esperança renovada proporcionaram nos discípulos foi a convicção para pregar o Evangelho, né? Eles precisavam dessa convicção. É interessante que em João capítulo 20, Jesus vai comissionar novamente os discípulos, né? Vai inspirar eles e depois vai dar autoridade a eles também. Então, essas aparições que Jesus teve nesse período de 40 dias, todos tiveram propósitos. Né? Jesus não estava aparecendo para mostrar que eu ressuscitei, para provar que eu sou Deus. Tudo tinha um propósito e isso gerou nos discípulos uma convicção e uma fé maior, tanto para esperar a descida do Espírito Santo,
que não foi no mesmo dia da ascensão. Então eles precisavam de fé, né, para continuar ali esperando. Tiveram alguns que não tiveram, né? Começou com um número, esse número diminuiu, né, até Atos 2. Então eles precisavam disso e precisavam também dessa convicção para pregar, para enfrentar, né, a perseguição que eles viriam sofrer. Um fator muito interessante, professor, que alegria, medo, tristeza, esperança não é algo externo, é algo interno que precisa se materializar para que algo seja feito. Por exemplo, se eu estou com medo, se eu estou triste, ou se eu estou alegre, ou se eu estou sem esperança, é algo que reflete no meu interior. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ressurreição de Jesus e os feitos de Jesus, eles começam, tanto a ação do Espírito Santo, começam no nosso interior e reflete no exterior. Por que a igreja prega o evangelho? Porque a igreja é salva, porque a igreja tem uma expectativa, porque a igreja tem uma esperança, porque a igreja tem um objetivo. Esse é o ponto. E qual é o evangelho que nós pregamos? Falamos da vida de A ou B? Não. Falamos de alguma coisa que a igreja tem feito? Não. Falamos do que Cristo fez. O evangelho precisa ser cristocêntrico. Sendo assim, a igreja sempre vai avançar. E é o que aconteceu com eles. A esperança foi renovada, o medo foi embora, a tristeza foi embora, e a esperança e a alegria permaneceram e está até hoje na vida da igreja. Pelos registros, né, históricos aí, a gente, até pelo relato dos evangelhos e Atos também, né, a gente percebe que havia muita confusão teológica, né, naquela época. E se a gente olhar um pouquinho para a história do povo de Deus, né, principalmente no período interbíblico, a gente vai ver, por exemplo, o porquê daquela confusão teológica tão grande, principalmente com respeito à escatologia, né? Havia disputas entre os grupos, né, entre as seitas judaicas, né, saduceus, fariseus, cada um acreditava numa coisa. Tinha os erogianos, os zelotes, tinha grupos, né, divididos na sua teologia. E assim, nesse momento, assim que Cristo morreu, o desespero, né, tomou conta até dos apóstolos, porque não estavam entendendo por causa dessa teologia estranha. E aí a gente, por que está falando isso, né? É porque o senhor acabou de falar, a gente precisa ter um foco, né? E o nosso foco precisa estar na verdade. A verdade está na Escritura, né? E assim, se a gente tiver esse apego à verdade da Escritura, né? Se a gente tiver esse respeito à revelação maior de Deus, a probabilidade de cair em enganos, né, em teologias controversas, né, é menor, porque nós estaremos bem assim, fundamentados na nossa fé, para começo de conversa, né? Então, a teologia que era comum, né, no meio daquele povo na época era contrária à ideia de morte e ressurreição. Não acreditava. Porque, como tudo naquela época, né, tudo foi contaminado pela cultura helenística, pela filosofia grega principalmente, né? E a filosofia grega é teológica, essencialmente na sua maior parte. Então, desde alguns pré-socráticos até a filosofia daquela época, da morte e ressurreição de Jesus, a crença na ressurreição é muito pouco provável, né? E muito pouco aceita. Você vê até filósofos estoicos, como Sêneca, por exemplo, falavam até de uma imortalidade da alma. Sim. Então, peraí, se a alma é imortal, quer dizer que, né, há uma probabilidade do que ele está falando fazer sentido? Não, porque o próprio Sêneca falava da imortalidade da alma, mas num sentido assim de que quando eu morrer, a minha essência, a minha alma vai deixar esse corpo e vai voltar, vai ir para um plano espiritual aí, vai voltar para onde ela veio, né? Então não tem chance dela voltar de novo.
né? Há outras filosofias reencarnacionistas que vão dizer outra coisa, mas era esse tipo de filosofia que tinha naquela época, e alguma coisa disso ainda tem até hoje, né? Então, quando Jesus falou que isso ia acontecer, ele falou para eles. É só ler lá Mateus 28 em diante, só ler as últimas palavras dele com seus discípulos. Ele falou que ia acontecer, que ele ia ser martirizado, que ele ia ser entregue para os gentios, eles iam zombar dele, ia ser entregue para os mestres da lei, eles iam crucificá-lo, né? Mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele falou isso para que se cumprissem as profecias, como Salmos 16:10 e tantas outras profecias de Isaías, de todos os profetas, né? E até antes disso, né? Gênesis. Então, tudo isso aí é cumprimento de algo que já estava escrito, Deus já tinha falado antes que isso ia acontecer, né? Por isso que a gente lembrou o discurso de Estevão, que foi tão interessante. Muito bom. Né? Quando a gente fala isso, professor, eu volto a falar da importância do conhecimento da palavra de Deus, Lucas, da pregação bíblica, de uma pregação cristocêntrica. A igreja precisa ter esse foco. Nós, pastores, obreiros, nós precisamos ter esse foco, de conhecer a Escritura, professor. O tanto que isso é importante para a igreja hoje. Maria Madalena, Pedro, João, eles chegaram no sepulcro vazio e o que deveria se criar neles é um sentimento de esperança. Olha, Jesus ressuscitou. Tudo aquilo que ele ensinou para a gente se cumpriu. Só que pelo contrário, né? Maria Madalena ela ficou desesperada, né? Pedro e João a princípio ficaram sem entender. Os discípulos não acreditavam realmente que aquilo tinha acontecido. E deveria ser diferente, né? Eles deveriam ali estar jubilosos. Olha só, ressuscitou. Mas por quê? Talvez não se atentaram para aquilo que Cristo estava ensinando. É uma questão filosófica. Às vezes a nossa filosofia, a nossa forma de enxergar as coisas, de experimentar o mundo, os conhecimentos que o mundo entrega para a gente, às vezes nos atrapalha na nossa fé. Né? O pranto deles, né, aquilo que estava cauterizado na mente deles era tão forte que não deixou eles enxergarem o que estava acontecendo de forma clara. Jesus falou, né? Exato. Observa os dois discípulos de Emaús. Pedro e João, é muito interessante. Pedro e João também, né? Os dois vão correndo para o sepulcro, né? Ressuscitou, vão correndo para lá, e os dois vão correndo. João chega primeiro, por que ele não entra? Talvez por hierarquia, né? Talvez entendesse que Pedro, sendo mais velho, né, teria primazia. Talvez. Né? Talvez, né? Mas eu não sei se é isso. É interessante também que nesse relato de João 20, né, o próprio João, né, ele vai usar o verbo viu 3 vezes. Pedro e um outro discípulo. Ele vai usar o verbo viu 3 vezes. Na primeira, né, se referindo a ele, e aquele outro discípulo viu, né, mas não entrou, né, ele não chegou a entrar no sepulcro. E o verbo que ele vai usar no grego dá a ideia de espiar, tipo assim, né, de ver de relance. Assustado. Agora, quando ele fala que Pedro viu, ele vai usar outro verbo, não é o mesmo. E esse verbo dá a ideia de observar. Então Pedro chega depois, entra, observa. Só que só no terceiro, se referindo a ele de novo, aí ele vai usar outro verbo, né, para a mesma palavra, para viu. E esse viu é tipo enxergar e entender com o intelecto, né? E aí depois isso é seguido, viu e creu, né? Então olha só, eles chegaram, estavam empolgados, né, foram correndo, mas a princípio estavam duvidosos, e depois de olhar de relance, espionar, observar, entender com o intelecto, só assim eles vão crer, né? Eles vão lembrar daquilo que Jesus havia dito. João chega no sepulcro, o que ele vê? A pedra removida, uma pedra gigantesca, toneladas, né? Então, só um anjo para remover aquilo, ou um monte de gente junto, né? Seria complicado para enrolar os soldados romanos, que tem o selo do imperador ali. Outro problema. Mas então, ele chega... Ele está olhando meio que igual mineiro, né? Desconfiado, assim, cismado, né? Espiando, né? Aí quando ele entra no sepulcro, depois que Pedro entrou e viu, né? Aí ele entra
E aí ele vê o lenço dobrado, ele lembra, peraí, não foi roubo, ninguém roubou o corpo, né? Isso aqui não tem sinais de roubo aqui, né? Tem sinal de ordem, lenço dobrado, né? É um sinal de ordem, de respeito. Eu fiz a refeição, fiquei satisfeito, eu dobro o lenço e deixo ele sobre a mesa. E tem uma mensagem ali. Então, peraí, os sinais são de respeito, de ordem. Não tem sinal aqui de arrombamento, de roubo de corpo, de nada disso que estão falando aí. Então, aí ele creu, ele entendeu, ele juntou as pecinhas, juntou, né, tudo que ele ouviu de Jesus, que ele leu nas Escrituras, né, e tudo que ele está vendo ali, Jesus ressuscitou. Né, viu e creu. Depois de muito tempo. Olha bem, eu estou aqui maravilhado com o ponto que essa lição está chegando e nosso tempo está finalizando ali, mas só sobre essa questão de João e Pedro ver no sepulcro lá, o que o próprio João registra, professor Joás, muito feliz do seu comentário, Lucas também, ele chegou e viu, e tem dois fatos ali muito importantes. Primeiro, as faixas usadas para embalsamar o corpo de Jesus foi diferente do lenço colocado no seu rosto, são duas coisas diferentes. Era aquele sistema egípcio de embalsamento e tal, enrolou. As faixas não estavam cortadas, elas só murcharam. É um fato muito importante que João destaca ali. O lenço estava dobrado no lugar à parte, ou seja, não estava junto com as faixas, estava dobrado no lugar à parte. Essa dobra, o professor Jorge já falou que é questão de respeito, de organização, de humildade, mas tinha uma mensagem ali também. Geralmente quem dobrava esse lenço estava falando assim, opa, fui, mas eu vou voltar. Tá? Tinha uma mensagem ali. Fiquei tão satisfeito que eu vou querer um replay. Vou voltar. E eles viram tudo isso aí. Então, quando a gente entende essa exegese assim, profunda do texto e vê a origem que o autor escreveu, opa, não tem como esse negócio ser coincidência, não tem como isso ser coisa inventada por homem, lorota, não tem como, isso é Bíblia, isso é o próprio Deus, não tem como. Professor, nós vamos terminar essa lição hoje, Lucas, falando dessa esperança maravilhosa, a aparição de Jesus, a convicção fortalecida. Nós temos aqui pouquíssimos minutos, então nós vamos falar o seguinte: as dúvidas foram dissipadas, a fé foi fortalecida e a esperança foi fortalecida e renovada. Tudo que a igreja precisava para seguir, né? Tudo que os discípulos precisaram, né, professor? Primeira pregação de Pedro, logo em seguida 3.000, pouco depois mais 5.000, e daí a pouco, se a gente for dar um resumo de Atos, então vamos falar disso na próxima lição, né? Já deixa aí o convite. Nós vamos ver muita coisa boa aí, mas você vai ver ali, em pouco tempo da pregação da igreja primitiva em Atos ali, a gente vai ver a expansão da igreja ali que chegou em lugares longe. Alcançou o mundo, né, da época, muito rapidamente. Rápido. Essa palavra não podia ser conto, historinha, coisa desse tipo, não. E sem contar as manifestações de Jesus lá com os discípulos, né, cumprindo o Mateus 28, o Marcos 16, né, Lucas? Tem muita coisa. E esse relato final aqui de João, né, ainda tem um capítulo 21, mas esse relato final aqui de João, e também aquilo que o comentarista escreveu, é um retrato de como funciona a nossa fé também, né? Primeiro as nossas dúvidas são dissipadas, depois a nossa fé em Cristo é fortalecida, e o que resta, né, é a esperança que esse mesmo Cristo que ressuscitou há de voltar para levar a sua igreja. Muito bom. Professor, vamos fazer uma síntese aí da lição. O seu parecer aí foi boa a lição. Nós estamos falando do trimestre, né? Vale a pena estudar a palavra de Deus. A EBD precisa ser frequentada, mais frequentada pelos nossos irmãos. Muito bom. O trimestre terminando, né? As nossas aulas aqui são muito corridas, né? Tem um cronômetro ali que fica cutucando a gente, está na hora de parar, né? Mas nas classes, né, nas salas de EBD, né, nas ADECs espalhadas por aí, a gente sabe que tem professores muito bons, muito capacitados, e com certeza foram aulas muito mais dinâmicas, muito mais extensas, né, um tempo muito mais bem explorado do que o que a gente tem aqui. Então, se o que a gente falou aqui com tão pouco tempo foi algo muito edificante, né, e fé restaurada, esperança renovada, né, fortalecimento espiritual, imagina na sala de aula, né, que o professor tem mais tempo para debater, conversar com os alunos, com certeza, bênção pura. Muito bom. Lucas, o trimestre está finalizando, está vindo outro aí, vamos falar sobre o livro de Atos, né?
Maravilhoso, né? Muito bom. Continuar estudando, né, sobre a obra não só de Jesus, né, e também da igreja, né, agora mais específico daquilo que os discípulos fizeram, né, após a ascensão. E a conclusão que pode ficar dessa lição, eu creio que é a mesma que João, né, concluiu no versículo 31 do capítulo 20, né? Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Muito bom, muito bom. Bom, obrigado, professor, obrigado, Lucas. Ficamos por aqui com mais essa lição, estamos finalizando o trimestre e próxima aula nós vamos falar de uma nova lição, vamos estudar o livro de Atos, considerado pelos teólogos o quinto evangelho, e nós queremos ter a sua companhia. Muito obrigado pela companhia de sempre, Deus te abençoe e até a próxima aula.